Hoje começamos mais um episódio da série Reflexões Diárias. Eu vou começar falando sobre algumas informações, algumas sabedorias que vêm da técnica de Theta Healing. A Tânia Rainha, uma das minhas professoras nessa técnica, sempre frisou uma questão, né? Quando a gente vem para essa terra, o que a gente busca aqui? O que a gente anseia e deseja, principalmente estando aqui, né? E ela fala que a gente sempre vem para essa terra para aprender especificamente habilidades e virtudes. Nós buscamos diferentes questões. No fundo, nós buscamos ser amados, pertencer e nos sentir seguros. Isso a gente vem desde a família e a gente leva isso para toda a vida. Dentro das constelações familiares de Bert Hellinger, é possível notar também essa dinâmica familiar, esse sistema familiar e as suas dinâmicas em como elas impactam na vida da pessoa depois que aquela criança passa por diferentes situações e não consegue resolver isso até mais ou menos ali os 7 anos de idade. Até essa idade, nós somos uma esponjinha. Tudo que acontece dentro desse período impacta fortemente no que vem depois. Se a gente passa por situações como abandono, situações como interpretações da criança como algo traumático, um susto, uma situação muito agressiva, isso impregna, é como se criasse uma foto dentro da criança, em que ela olha para aquilo ou joga para debaixo do tapete, e mais lá na frente isso vai impactando, vai criando emoções e crenças em volta disso, e isso vai barrando, bloqueando coisas na vida daquela criança depois. E quando a gente resgata isso através do Theta Healing, por meio de uma meditação, por meio desse fluir natural da fala, essa associação livre que se fala dentro da psicanálise, as pessoas começam a trazer à tona memórias e experiências que foram mais fortes e traumáticas na vida delas. E essas experiências normalmente estão associadas a esses 3 fatores que foram falados. Quando a gente consegue resolver, limpar, alterar essas crenças que estão dificultando a vida da pessoa e deixar sair do corpo da pessoa através das sensações, através da fala, através do som, a pessoa consegue se sentir muito mais leve, consegue sentir essa elevação do bem-estar. Mas eu vou voltar num ponto aqui que eu comecei a falar, sobre aprendizado de virtudes e habilidades. Que tipo de virtudes e habilidades a gente precisa na vida para que a gente não precise mais se preocupar tanto com todas as situações que a gente passa na vida? Porque, veja, eu posso atender pessoas para resolver diferentes tipos de situações, memórias, fatos que aconteceram na vida delas, para a gente limpar, para a gente ressignificar. Mas será que existe um caminho em que a gente consiga fortalecer e resolver de tal forma que essas habilidades e virtudes elas compreendam todas as situações da vida da pessoa? Existe algum fator protetivo que eu consiga desenvolver e fortalecer nas pessoas para que elas consigam, a partir daquilo, ser mais estáveis na vida, em qualquer situação que surgir na vida delas? Quando a gente estuda teosofia, que é a sabedoria divina, é possível identificar em vários textos diferentes qualificações para essas pessoas que buscam esse autoaperfeiçoamento na vida. E essas qualificações vão colocando essa pessoa num patamar em que ela vai, aos poucos, se aprimorando e se estabilizando. Se a gente fizesse uma metáfora de um pêndulo, como esse pêndulo aqui, por exemplo, um pêndulo, ele vai de um lado a outro, como uma representação de oscilação, de movimento, de ciclo. E esse ir de um lado a outro, ele também representa sair da alegria, ir para a tristeza, sair da luz e para a sombra, e ficar oscilando de um lado para o outro, sair da euforia e ir para a quietude. Então, ele vai pendulando de um lado para o outro e cada um desses movimentos vai trazendo essa gradação de um polo ao outro. Então, a gente tem várias representações nesse pêndulo. As polaridades, o movimento, o ciclo, o período. Só que existe também uma sabedoria no próprio fio do pêndulo. E aonde está preso esse fio do pêndulo? Dentro dessa lógica teosófica que explica esse autoaperfeiçoamento do homem, a gente consegue perceber que existe um ponto
em que há uma estabilidade. O pêndulo ele vai de um polo ao outro, mas se fôssemos subindo pela corda, existe um ponto em que a gente mantém estável. A gente não está nem alegre, nem triste. A gente não está nem agitado, nem calmo. A gente não está na luz, nem na sombra. A gente está estável, no meio, neutro, como que uma representação de um afastamento de todas as oscilações que acontecem embaixo. A gente sobe e se afasta dessas oscilações. Os textos dentro da teosofia, seja por discípulos de diferentes linhagens filosóficas, religiosas, estou falando aqui do ponto de vista religioso, da parte esotérica, da parte mais interna de sabedoria de cada uma das religiões, seja do sufismo, seja do hinduísmo, seja do cristianismo, zoroastrismo, todas elas têm essa parte interna, esse esoterismo dentro delas. Então, essa parte esotérica dessas grandes religiões e filosofias, elas apontam para algumas qualificações que o aspirante a essa iluminação, a essa autorrealização, ele deve desenvolver para alcançar essa senda estreita que eles chamam, né? Ontem participei de um momento raro dentro da loja teosófica que eu participo, na Sociedade Teosófica. Nós terminamos o estudo de um livro em que começamos há 3 anos. Estamos há 3 anos estudando uma obra chamada Vivekachudamani, a joia, o diadema da sabedoria, do Shankaracharya. E essa obra é uma preciosidade, porque ela mostra passos que você pode tomar para entrar nessa senda do discipulado, essa senda que leva a esse autoaperfeiçoamento do homem, para que em algum dia, em alguma vida, talvez depois de muitas vidas, a gente alcance um nível que se chama de super-humanos, uma pessoa de elevada estatura moral, de tal forma em que ela consiga se fundir a essa totalidade, ao que se chama de o todo, o absoluto, aquele que compreende tudo, aquele que não pode ser falado, né? Toda e qualquer palavra que a gente utiliza para descrever esse ser, essa totalidade, está diminuindo ela. Então a gente não consegue expressar de fato o que é essa totalidade. Mas alcançar esse nível de maestria nos leva à fusão, à união com essa unidade. E a partir daí você está unido a tudo. Essa é a grande meta final, a autorrealização do sábio. Então, nesse livro do Shankaracharya, ele ressalta 4 qualificações que me chamaram muita atenção. Eu vou ler para vocês. A primeira delas se refere ao discernimento entre o eterno e o não eterno. O que seria isso? A convicção de que o eterno é permanente e tudo mais é impermanente. Isso veio do Tattva Buddha. Essa definição, ela me lembra muito, e sempre, quase tudo me lembra, né? O Vipassana, como ensinado por Goenka. Esse curso, ele trata justamente do aprendizado da lei da impermanência. Para entender essa lei do ponto de vista prático, a gente precisa sentir essa lei na gente. Fazendo um gancho para o primeiro vídeo que foi gravado dessa série, precisamos voltar à nossa âncora da respiração e das sensações. Quando a gente volta para essa âncora da respiração e das sensações do corpo, a gente traz a noção de que ao surgir e o desaparecer das sensações no corpo. E, ok, qual que é o efeito de observar o surgir e o desaparecer das sensações no corpo? Entender que tudo nessa vida é impermanente. Essa é a famosa lei de Anicca, falada pelo Buda. Buda ele falou de 3 características na realidade quando ele se iluminou. Ele percebeu que a realidade é composta por três fatores ou 3 características. A primeira delas é a insatisfatoriedade, que tudo que a gente faz nessa vida, que a gente busca nessa vida, na materialidade, na vida de forma geral, ela tende a gerar uma insatisfatoriedade. É como se sempre ficasse algo faltando. Nada fosse suficiente. E que mesmo que a gente busque as coisas da vida, fica ressaltado para nós essa insatisfatoriedade através das coisas. Então, quando a gente fala de insatisfatoriedade,
Se a gente trouxer para o corpo, a gente vai sentir sensações. E algumas dessas sensações, ou talvez a maioria delas, elas não trazem esse prazer que a gente busca. Então, uma grande parte das sensações que a gente sente no corpo são neutras. Porém, existem as sensações que são dolorosas. E isso faz parte. Nós estamos aqui com o corpo e a gente sente dor através dessas sensações do corpo. Algumas dessas sensações são prazerosas e está tudo bem com isso. Esse é o fato. Existem sensações neutras, a gente não sente direito. Existem sensações que são grosseiras, que tendem a ser dolorosas. E existem sensações que são sutis, prazerosas e a gente sente isso pelo corpo. O fato da gente observar essas sensações e continuamente observá-las sem julgar, sem avidez ou aversão a essas sensações, o que o Goenka chama de equanimidade, essa capacidade de observar com um certo afastamento as sensações, sem apego ou sem aversividade, sem se sentir reativo às sensações do corpo, ela cria a habilidade de observar a impermanência das coisas. E isso é um fato observado pelo Buda. Da insatisfatoriedade das coisas vem então essa impermanência. Então a realidade é insatisfatória e a realidade também é impermanente, ela muda o tempo inteiro. Nada volta do mesmo jeito que você já viveu. Então isso é a impermanência. E existe uma terceira qualidade que ele fala, né? Ele fala que também a realidade é impessoal. Claro que isso é um tema um pouco mais profundo, mas a gente vai entrar em outra qualificação e aí eu volto nesse ponto, né? Então a primeira qualificação que ele fala é aprender a discernir entre o eterno e o não eterno, que em outras palavras é aprender a perceber que existem coisas permanentes e existe uma coisa que é permanente. E quando você percebe a impermanência, você se pergunta naturalmente, peraí, se tudo muda, existe algo que não muda? E esse é justamente o eterno, que está sendo citado pelo Shankaracharya. E aí entramos na segunda qualificação, e ele fala da libertação da autoindulgência nos frutos das ações. O que, em outras palavras, é a libertação de qualquer desejo pelo deleite desse mundo ou do outro. Por que ele fala dessa questão de libertação dos desejos? Porque é justamente, vamos voltar à sabedoria do Vipassana. Vipassana é enxergar a realidade do jeito que ela é. E quando a gente aprende a observar as sensações do corpo, a gente percebe que a sensação, ela gera, a sensação boa principalmente, ela tende a gerar um apego se você não observa ela com atenção. Então eu como uma comida muito saborosa. Se eu não observo que eu estou comendo essa comida saborosa e as sensações que isso está gerando no meu corpo, eu tendo a criar um apego para repetir aquela sensação no meu corpo. E é justamente isso que gera um desejo de querer de novo aquela experiência, aquela sensação, aquele sabor. Só que existe a lei da impermanência. Nada é do mesmo jeito novamente. E isso gera insatisfatoriedade. Eu vou querer aquilo de novo, mas quando eu provo de novo já não é da mesma forma que eu experimentei da primeira vez. Então eu vou querer intensificar aquilo, eu vou querer aquilo de novo e mais intenso. Então isso tende a gerar um condicionamento na nossa percepção. Isso é apego. Se a gente cria apego, a gente cria expectativa, expectativa de resultado. E é justamente nesse ponto que ele está colocando. É a libertação de qualquer desejo pelo deleite desse mundo ou do outro. Se eu crio expectativa, eu estou esperando alguma coisa. Se eu espero alguma coisa, isso tende a me trazer sofrimento e insatisfatoriedade. Essa foi a segunda qualificação. A terceira qualificação, ela se desdobra em algumas virtudes. São 6 virtudes ao todo. Quietude, controle, cessação, paciência, fé e concentração. Todas essas 6 virtudes, elas nos levam à quarta qualificação, que eu vou falar mais à frente. Então, a primeira delas, a quietude, é o domínio da natureza mental e emocional. Lembra que eu falei do pêndulo?
Então era como se a gente estivesse aos poucos subindo aquela cordinha do pêndulo, até o ponto em que eu alcançar o prego que está segurando o pêndulo. Criar essa estabilidade. Para que a gente possa criar uma estabilidade, a gente precisa de quietude. A quietude, ela vem através desse exercício de introspecção. E necessariamente a gente vai ter que falar de meditação aqui. Imagina que a gente está sentado na frente de um lago. Quando o vento ele se estabiliza e se aquieta, o próprio lago vira um espelho d'água. E qual o efeito? Ele reflete o que está acima. E a gente consegue ver o céu através desse espelho d'água. Então, esse é o efeito, na forma de uma analogia, do que acontece com a gente. Quando a gente exercita a quietude, a gente deixa refletir o que está acima. Se a mente e as emoções estão quietas, é possível observar o que está além das emoções e da mente. Controle é o domínio dos olhos e dos outros poderes exteriores. Então, a todo instante a gente precisa nos vigiar para não sair desse processo de autoobservação da respiração e das sensações. Mindfulness, como eu citei no primeiro vídeo, é justamente essa capacidade de observar as sensações e a respiração o tempo inteiro. Se eu estou lavando uma louça, a única coisa que eu posso estar fazendo naquele momento é lavar a louça. Isso exercita a concentração, a atenção e exercita a capacidade da gente sentir cada coisa, cada movimento, a água, o segurar dos talheres e do prato e esse movimento todo naquele momento. Então essa capacidade de domínio da gente conseguir perceber tudo de forma presente sem que isso se torne um apego ou uma aversão. A cessação, a excelente sensação é a condição de recusar-se a ser atraído pelas coisas externas, que está completamente ligada ao controle também. Então a gente fala nesse ponto que é fazer cada poder ficar circunscrito à sua própria esfera. Então a gente tem diferentes faculdades e a partir dessas faculdades a gente precisa controlar e saber delimitar as coisas. Saber perceber o que é dentro e o que é fora e saber identificar quais são essas influências que estão acontecendo em nós. E perceber, por exemplo, quais são os meus pensamentos, os meus sentimentos e saber cessar o que vem de fora. Isso é uma habilidade que você vai desenvolvendo também através da meditação e através do contato com diferentes ambientes nessa introspecção que se faz. A outra qualidade é a resignação, é suportar todas as dores sem contra elas rebelar-se indiferente e sem lamentações. É o poder de suportar o calor e o frio, o prazer e a dor e tudo que vem do exterior. Para aqueles que já fizeram esse curso do Vipassana de 10 dias, vocês vão entender perfeitamente nas sessões de Aditana, que é firme determinação, é aquele momento dentro desse curso em que a gente treina a firme determinação, e é aquele momento em que você passa 1 hora sentado sem poder descruzar as pernas, descruzar as mãos, abrir os olhos e levantar, durante 1 hora. E tá tudo certo, passa 40 minutos, 45 minutos, tá tudo bem com o corpo. Quando começa a passar desse tempo, você começa a sentir as dores por estar ali muito tempo parado, e você não pode reagir, lembra? A gente está exercitando a equanimidade, sem aversão e sem apego. E você precisa observar até a dor, o calor, a coceira, todo o formigamento. Você precisa observar isso com equanimidade. E você tende a se afastar do corpo e olhar isso com um certo afastamento e uma indiferença. Quando você aprende esse ponto de equanimidade, é como se fosse uma bateria que está carregada e você utiliza essa bateria, sua equanimidade, para lidar com aquela situação. Você percebe que a dor que estava ali, ela começa a se dissolver. A partir do momento que você começa a praticar isso, você consegue perceber que tem um ponto em que se vira tudo. Aquela dor que você estava sentindo na perna, de repente, de uma hora para outra, ela some.
ela se dissolve, ela passa para outro lugar. E você, uou, o que que houve aqui? O que que aconteceu? Então é justamente o exercício dessa resignação. Isso vai mostrando que tudo é impermanente, até a dor é impermanente. Então, se você conseguir manter a sua equanimidade, você consegue desenvolver essa capacidade de ir se purificando, inclusive da dor no corpo, dos apegos que você tem, e você passa a enxergar que, na verdade, aquela dor nem era tão forte assim como você estava percebendo. E aquela queimação, de repente, virou uma dor um pouco mais aguda ou um pouco mais grosseira em outra parte do corpo, mas naquele ponto ela não está mais lá, como se a água tivesse passado e limpado aquele ponto em que estava mais arenoso, mais pedregoso, e agora está fluindo uma areia mais fina naquele ponto. A próxima é a fé. A fé é a firme convicção na verdade dos ensinamentos e da palavra do Mestre. O que significa isso? Ora, se a gente está falando de um caminho de autoaperfeiçoamento e que vai nos levar para um estágio em que nada desse mundo impermanente vai afetar a gente está falando de algo em que já foi trilhado por outras pessoas e que a gente chama hoje de mestres. São pessoas que já ultrapassaram esse caminho, já superaram esse caminho e que hoje eles ensinam outras pessoas a superarem também esse caminho. Então, é preciso existir uma fé de que o próprio caminho existe e de que pessoas já trilharam esse caminho. Então, a fé ela é dupla. É uma fé no caminho que ele existe. O próprio Buda definiu esse caminho como o nobre caminho óctuplo. Mas, ao mesmo tempo, é uma fé no mestre, na pessoa, na figura desse ser que já alcançou esse estágio, que ele pode te ensinar, te mostrar a melhor forma de fazer isso. Ou seja, é a fé também no mestre, que pode ser traduzido aí como no mestre Jesus, no mestre Buda, no mestre Shankara, em todos os outros mestres aí que já alcançaram essa iluminação. Ou seja, é uma firme confiança na palavra dos ensinamentos e no instrutor. Os ensinamentos representando todo o caminho e passo a passo que você precisa seguir para alcançar isso, e na pessoa que já alcançou e que está te mostrando a melhor forma de atingir isso também. A última dessas 6 virtudes é a concentração. Essa é uma virtude muito curiosa, porque ela permeia todo o caminho. A gente fala hoje de atenção e concentração. Esses são passos que você encontra no yoga, no Raja Yoga ou Yoga Real, que são os 8 passos para se alcançar esse estágio de unificação, esse estágio de yoga, de integração com o todo, com o absoluto, com a unidade. E se você está falando de um nível de elevação tal, você precisa necessariamente aprender a se fundir com esse todo. E essa fusão vem primeiro de um exercício de atenção. O que é atenção? É você conseguir estar presente e observar tudo o que acontece. A concentração é a capacidade de focar numa única coisa. Só que dentro do caminho do yoga, a gente vai desenvolvendo a concentração com base em um foco, um objetivo, um objeto, por exemplo, um tema, uma entidade, um mestre, por exemplo. E a partir desse ponto, você se funde de tal forma e se concentra de tal forma nesse único ponto, sem ter mais nenhum outro ponto atrapalhando a sua concentração, que você chega no momento em que você alcança um estágio que eles chamam de samadhi. Pessoas que alcançaram esse estágio descrevem uma fusão. É como se você fosse uma gota ou um balde de água, e esse balde de água é jogado no oceano. E por alguns instantes você se torna o oceano. E de repente esse balde é puxado novamente e você sai desse oceano, mas você sai diferente. Você sai um pouco mudado. A sua água agora ela está com uma tonalidade um pouco mais parecida com a tonalidade do oceano. E à medida que você vai entrando e saindo, você vai cada vez mais se parecendo com o oceano, ao ponto em que você atinge um máximo estágio desse samadhi, que é justamente a fusão permanente com o oceano. Para que a gente alcance esse estágio de samadhi, a gente necessariamente precisa alcançar esse estágio de concentração num único objeto, sem ter outro objeto em volta.
a melhor forma de fazer isso é a meditação. E aí a gente entra na quarta qualificação citada pelo Shankaracharya, que é justamente o desejo de liberação. Que ele cita como o ardente desejo de liberação é a vontade de se livrar de todos os grilhões forjados pela ignorância, começando pela autovalorização e terminando com o corpo, através do discernimento na natureza real do divino eu. E aí a gente pode comentar sobre aquela terceira característica que o Buda falou da realidade, que a realidade é impessoal. Imagina que a gente vai descendo, a gente é um espírito puro, um ser completamente sutil, e que para a gente estar nessa matéria, nessa vida, nessa terra, a gente precisa de veículos. E para que a gente alcance a materialidade, que é justamente aqui, com essa mesa, eu falando com vocês, com esse corpo, a gente precisa se envolver em matéria de tal forma que a gente alcance essa densidade. Só que a gente precisa aprender a fazer o caminho inverso. A gente precisa aprender a se liberar desses veículos e dessa matéria densa e ir se sutilizando, se purificando, até chegar a um ponto em que a gente acesse os nossos veículos mais sutis. E quando a gente desce na matéria, a gente tem uma tendência muito forte a se identificar com o veículo. Então, pelo fato de eu ter um veículo chamado corpo físico, eu tendo ao longo da minha vida a me identificar com o meu corpo físico. Então eu acho que eu sou o corpo físico. Mas na verdade tudo é impermanente e quando esse corpo físico não tiver mais vida, ele é deixado. Só que a grande pergunta é, eu deixo de existir porque esse corpo morreu? E aí vem a sabedoria mais preciosa. O espírito desceu na matéria, mas o espírito, essa união, esse absoluto, esse todo, ele é permanente. E por ser permanente, ele existe. Não existe fim nem começo, ele é. Então o que acontece? Tudo que é permanente vai embora e só sobra o que é permanente. Nesse processo, a gente precisa desenvolver os nossos veículos para que eles expressem todas as faculdades, virtudes, habilidades desse espírito puro. Então a nossa função do ponto de vista de libertação, dessa quarta qualificação, é justamente essa intenção de buscar essa fusão com o todo. E naturalmente a gente vai ter que deixar sair, se desfazer de tudo aquilo que prende a gente nessa densidade. Esse é o caminho que eles chamam de a senda estreita. Por que ela é estreita? Porque poucas pessoas conseguem passar por essa senda, justamente pela dificuldade dela. Mas é um caminho que todos nós estamos seguindo, segundo a teosofia. E aí eu vou representar aqui numa última analogia deste vídeo. Imaginem que existe uma montanha, e essa montanha tem um caminho que vai percorrendo, espiralando ela até o topo. Esse caminho ele vai subindo lentamente, com ângulos muito suaves, e várias, milhares de almas e pessoas vão subindo por esse caminho até o topo da montanha. Porém, existem aquelas pessoas que já acordaram, que já perceberam e já olharam para cima e olharam para o topo. E elas perceberam que existe um jeito mais rápido de subir essa montanha. E elas têm a coragem, a determinação, elas desenvolveram essas qualidades que eu falei para vocês, essas qualidades da quietude, do controle, da cessação, paciência, fé, concentração, e elas têm as características necessárias para começar a escalar essa montanha. São poucas as pessoas que desenvolvem todas essas qualidades e começam a escalar essa montanha ao invés de seguir o caminho que dá a volta, que é muito demorado. E essa é a senda estreita. Essa é a senda preparada e exposta para as pessoas que já desenvolveram as qualidades para seguir, para escalar essa montanha e ir mais rápido. À medida que você escala essa montanha, é à medida em que você sai do egoísmo para o altruísmo. Por que uma pessoa escalaria essa montanha, se submeteria a diferentes desafios dos mais difíceis que existem por altruísmo, por entender
que existem milhares e milhares de almas que vão demorar vidas e vidas subindo essa montanha. E ela, por amor, por compaixão, ela faz um esforço determinado e focado, concentrado, para alcançar essa iluminação e para voltar e ajudar todas essas pessoas a subirem mais rápido esse caminho. Porque o caminho, o fim desse caminho é sempre o oceano. Somos gotas em rios caminhando até o oceano. E aí eu finalizo esse vídeo hoje fazendo um comentário sobre as palavras do Dr. Taimni no livro Autocultura, a Luz do Ocultismo. Ele cita a existência de 3 tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo de pessoa é aquela pessoa que ainda dorme. Ela não acordou ainda para a existência desse eterno, desse absoluto, desse todo, e portanto não há o que fazer. Tudo que se falar para essa pessoa seria como falar para um surdo, não há o que fazer. O terceiro grupo são os seres iluminados. Para eles já se fundiram a esse todo, a esse eterno, e já sabem tudo o que precisa. Então para eles não há o que fazer também. Mas existe um segundo grupo que está despertando, que já internamente percebeu, sentiu, se conectou a algo que está além do que ele consegue ver, que está além do que ele consegue sentir. E ele já começou a despertar. Para essa pessoa é possível o autoaperfeiçoamento, que são essas qualidades que eu comentei nesse vídeo. Fica a reflexão. Até a próxima.